Na 95, agora faltando 18 minutos para... Na 95, agora faltando 18 minutos para as 9 da manhã. E daí, como é que tá? Tudo tranquilo aí? É isso aí, aqui trazemos grandes recordações do nosso Baú 95, agradecendo sempre a audiência de todos, galera que curte aí, curte pela internet também. Muito bem, galera, agora é hora da nossa mensagem do dia. Quantas vezes nós nos arrependemos de falar algumas coisas, né? Quantas vezes a gente depois fica pensando na coragem que tivemos para dizer certas coisas, para dizer certas palavras, e em alguns momentos até ficar pensando, poxa, se tivesse oportunidade para voltar atrás daquilo que eu disse, né? Eu estava meio nervoso. E o engraçado é quando a gente precisa pedir desculpas, né, para alguém por ter dito alguma coisa. Eu conheço um versículo bíblico que diz que a boca fala do que está cheio o coração. E tem horas que a gente fala algumas coisas que na verdade são exatamente aquilo que nós queríamos, mas que de fato não deveria ter dito, né? Principalmente naqueles momentos de nervoso, momentos de raiva, né? Quando você está chateado, discutiu, e aí quando vê você falou alguma coisa que você viu que não devia ter falado. Tem pessoas que falam e não estão nem aí, por mais que o remorso bata dentro do seu interior, ela mesmo assim ela não volta atrás do que ela falou, né? Ela fala assim, falei, tá falado, acabou. Tem gente que tem uma certa personalidade mais forte, vamos dizer assim, né? Eu falo por experiência própria. Eu acho que por muito tempo eu sempre fui uma pessoa muito quieta, muito calada, muito tímida inclusive, e pelo fato da timidez eu sempre pensei muito antes de falar as coisas para as pessoas. Me lembro quando eu era muito jovem, quando muito criança, até minha mãe dizia que eu era muito chorão, e às vezes as pessoas falavam certas coisas e aquilo não tinha uma ação, né? Eu não sei se perdi muito, eu não sei se as pessoas que assim fazem perdem. Talvez a gente perde por se machucar bastante. Mas como é difícil você saber que você falou alguma coisa para alguém, que você disse uma palavra e aquilo, às vezes não tem nem como voltar atrás. Até pedir desculpa é difícil, né? Pedir desculpa para alguém que você magoou, que você ofendeu com uma palavra. Ainda mais quando são pessoas que a gente ama e que às vezes num acalorado momento, né, numa discussão, que isso acontece, né? Não adianta dizer, às vezes a gente cria um mundo de faz de contas, mundo coloridinho, para dizer para as pessoas que, né, aqueles que vivem a 2 ou a 3 ou a 4, como no caso de famílias, né, o pai, a mãe, os filhos, e enfim, é bastante gente vivendo junto, que não vão ter discussões, que a gente discute até, né, você vai dizer assim, você pensa assim melhor, né? Você discute, você se desentende, até com um irmão que nasceu da própria mãe, do próprio pai. A gente tem às vezes as desavenças, né? Uma forma de pensar diferente, porque nós não somos iguais, embora termos os nossos irmãos de sangue, vamos pensar diferente. Imagina com pessoas que não foram criadas. Então é uma grande, vamos dizer assim, um grande desafio conviver com pessoas que pensam diferente. Por isso que eu falei sobre falar. Porque às vezes nós não conseguimos, a maior parte do ser humano, a gente sempre vai estar convivendo com quem concorda, com quem a gente pensa igual. Isso é fato, né? Não adianta também dizer assim, eu vou andar com quem discorda de mim, com quem não concorda comigo, com quem pensa diferente. Porque assim, se a gente pensa diferente das outras pessoas, é difícil caminhar junto, né? É difícil andar, é difícil... Mas ter uma outra opinião sobre tudo, ou ter uma opinião sobre sobre situações, é uma questão também de convivência. E por isso que às vezes nós temos que pensar muito antes de falar as coisas para as pessoas. Eu ouvi uma vez uma frase que dizia que palavras são sementes. E a gente tem que tomar cuidado aonde a gente planta certas palavras. Não digo só palavras ruins, mas palavras boas também.
Às vezes a gente tem como eu disse, às vezes está nervoso, mas às vezes quando está muito feliz também, né? Está feliz, está todo saltitante e acaba, por exemplo, vou dar um exemplo talvez dos mais clássicos. Tem pessoas que têm a facilidade de dar esperança para outras pessoas. Não digo só na vida amorosa, não. Eu digo numa promessa. Tem pessoas que têm uma facilidade de fazer promessas para os outros e não cumpre. Não cumpre suas promessas, não cumpre suas palavras, não cumpre aquilo que fala. Ou seja, nós temos que ter um pouco de responsabilidade naquilo que a gente fala. Saber que as palavras que saem da nossa boca são sementes. Você pode jogar o seu caráter no lixo. Você pode jogar porque as pessoas vão olhar com o tempo e vão dizer: fulano me disse, fulano falou. É a mesma coisa que o vento, né? Não se sabe de onde vem, para onde vai, que cor tem, enfim, não tem fundamento, não tem força. Não. Agora, a melhor coisa é gostoso quando você ouve algo de alguém e você fala, fulano falou, e alguém diz, se fulano falou, é porque de fato ele vai cumprir, porque essa pessoa costuma, né, não falhar naquilo que fala. Como é gostoso quando a gente ouve de pessoas mais velhas, um conselho, uma palavra, e a gente sente tanta força naquilo que aquela pessoa está dizendo, porque assim, dificilmente você vai ver uma pessoa que já passou a vida mentindo, falando algo que não é, ou palavras que não são verdadeiras. Porque com o tempo a gente vai aprendendo que palavras são sementes e precisam ser plantadas e plantadas com carinho. Com o tempo nós vamos aprendendo que palavras podem trazer vida, como palavras podem trazer morte. Quantas pessoas que já sofreram por ouvir alguma coisa que não esperava. Pessoas que não têm o mínimo de sentimento, enganam outras pessoas sentimentalmente falando, por conta de uma noite apenas, por conta de uma situação apenas, por conta de um ficar apenas. Alimenta o coração de outra pessoa de esperança, de desejo, disso e daquilo, e no final das contas era só um momento que a pessoa quis curtir. Por isso tome muito cuidado com as palavras que você ouve, muito mais com as palavras que você fala. Cuidado para não falar aquilo que na verdade é apenas uma emoção e não um sentimento firme e fundamentado dentro do seu coração. Se não é, não fale. É melhor às vezes ficar quieto, é melhor guardar no silêncio e esperar o momento certo para falar certas coisas. Às vezes nós ficamos chateados, magoados, queremos desabafar com alguém, falar algumas coisas que aquela pessoa precisa ouvir, mas talvez o momento em que você vai falar não é o momento adequado, não é o momento correto, porque naquele momento talvez as palavras que você vai falar não são exatamente as palavras que as pessoas precisam ouvir. Cuidado para não ficar refém daquilo que você fala. Cuidado para não deixar com que suas palavras criem, em vez de uma ponte, crie um muro, uma divisão. Às vezes eu vejo famílias destruídas por palavras mal faladas, pais que não conversam com os filhos, filhos que não conversam com pais, porque falaram palavras, deixaram no momento mais acalorado, famílias destruídas por conta de palavras que foram ditas em momentos errados, casamentos destruídos, relacionamentos destruídos, empregos perdidos, uma carreira brilhante jogada no lixo por causa de um orgulho bobo, uma vida interrompida por causa de uma palavra mal falada. Tudo começa pela palavra. Uma pessoa que deixou de ser feliz porque ouviu uma palavra que não encaixou dentro do seu coração. Eu já contei isso uma vez. Eu estudava na 5ª série do ensino fundamental. Eu jamais esqueci disso. Tá certo que, como jovem, a gente tem lá as nossas, a nossa vivência da juventude. Fazemos coisas que de fato tiram as pessoas do sério, vamos dizer assim. Mas são coisas que você vai falar que eu acho que não precisa se encaixar com certas situações. Vamos dizer assim, eu não era um jovem exemplar na minha juventude, como muitos também não, vamos dizer, no que diz respeito ao nosso comportamento. Mas você sabe que o mais interessante é que essa palavra entrou no meu coração por ouvir aquilo de uma professora. A professora olhou e disse que
tinha dó do meu futuro, porque eu não seria nada. E ainda tinha dó de quem se casasse comigo. Você sabe que por mais rebelde, vamos dizer que por mais que a gente não estivesse tão como hoje pensando exatamente nisso, porque eu vou dizer para você, é o tipo de coisa que eu não diria a ninguém. Porque não é porque a pessoa talvez não esteja vivendo aquele momento uma situação boa que eu posso dizer que o futuro dela não poderá ser bom. Ela pode mudar, ainda mais se for jovem. É como uma mãe que olha para um filho rebelde e amaldiçoa, fala palavras, né? Esse menino é um desgraçado, isso não vai ser nada na vida, isso é um qualquer. Tem mães que chegam ao ponto de dizer coisas, pais, né, que falam coisas que eu não sei como conseguem depois colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Alguém vai dizer assim, mas é um momento de raiva. Mas talvez é um momento de raiva para quem está falando e para quem está ouvindo. Imagina você ouvir uma palavra triste, angustiosa, uma palavra que vai em encontro ao seu sentimento de uma pessoa que você ama. E eu carreguei no meu coração por muito tempo essa palavra dessa professora dizendo que eu não seria nada. Talvez aquilo me fortaleceu e me impulsionou a correr atrás daquilo que eu queria, dos meus sonhos, mudar as minhas atitudes. Alguém vai dizer, então foi boa. De uma certa forma sim, mas eu vou dizer para você que são coisas que machucam um pouco. E talvez você que está aí me ouvindo já deve estar pensando quantas palavras tristes você já ouviu na vida. Quantas vezes alguém te humilhou, quantas palavras você ouviu que infelizmente aquilo bateu e ficou ali. Alguém vai dizer assim, não, pega isso aí e joga fora, não é assim não, a gente tem que tirar essas coisas do nosso coração, como se fosse tão fácil, né? Como se fosse fácil simplesmente você olhar para ela, não quero isso, eu vou jogar fora. Se fosse fácil, né? Não, eu sinceramente não estaria falando aqui. Eu sei que não é. Eu sei que tem coisas que machucam mesmo, tem palavras que ficam e levam tempo para serem curadas. Nem tudo na vida é um arranhão, nem tudo na vida é um corte superficial, nem tudo é um dedinho que vocês... E olha que se esbarrar o dedinho na ponta do sofá, dói, imagina quando você esbarra de verdade, chega ao ponto de quebrar. Uma dor alucinante, né? É como tomar uma bezetacil. Então nem tudo na vida é um simples barrão. Tem coisas que você pensa que foi apenas um corte superficial, mas que lá dentro infeccionou. É preciso tratamento, é preciso cuidar disso. Eu não digo que você tem que velar as palavras tristes que te deram, ficar fazendo disso um troféu, achando que porque disseram que você não vai ser nada, você não vai ser nada. Talvez é necessário sim cuidar do ferimento, porque na hora que a gente ouve, machuca, dói, as lágrimas correm nos olhos, porque ninguém é robô, ninguém é feito de aço ao ponto de os sentimentos serem canalizados para você não sentir. Não, a gente somos seres humanos, somos criados assim, com sentimentos, com falhas, com defeitos, e os sentimentos acima de tudo. E quando as palavras vêm de encontro ao ponto delas machucarem, como um filho que fala uma coisa triste para a mãe, ou uma mãe, imagina você, se sua mãe ou seu pai viesse e dissesse um dia para você, olha, me arrependo de ter colocado você no mundo, você ficaria feliz? Talvez na hora, até no momento do calor da emoção, até fala assim, colocou porque quis, eu não pedi para nascer, e fica naquela discussão. Mas ouvir uma palavra dessa, imagine que se sua mãe dissesse para você, olha, eu tentei até te abordar, mas não consegui, porque eu sabia que não ia dar em nada. São coisas que vão ao fundo, vão machucar. São coisas que doem. Eu por muito tempo, eu fiquei muito triste na vida por saber que eu era filho adotivo e queria razões e porquês meus pais não quiseram me criar. Depois, com o tempo, eu aprendi que eu recebi de presente uma mãe adotiva e que mesmo não tendo tido pai, eu fui criado apenas pela minha mãe de criação, mas eu encontrei nela tudo o que eu precisava. Pai, mãe, primo, amigo, enfim, em uma só pessoa. É fácil às vezes a gente reclamar das coisas que não tivemos e esquecendo de agradecer pelas coisas que temos ou que tivemos. Agradeça pelo que tem. Não fique reclamando e falando palavras por aquilo que você não tem, por aquilo que você ainda não conquistou. Porque às vezes o ser humano tem essa capacidade. Sonhar por algo, desprezar quando tem e reclamar quando perde. A vida é feita assim. Valorize o que você tem,
Sonhe sim com aquilo que você não tem, mas não esqueça e não despreze o que você já tem. Infelizmente, às vezes nós somos assim. A grama do vizinho é sempre mais verde. E nós sempre estamos sonhando em querer aquilo que não temos, desprezando aquilo que já conquistamos. Cuidado com que aquilo que você despreza pode ser o sonho de outra pessoa. E as palavras que você fala vão plantando dia após dia, pode matar muita coisa especial que você tem hoje na sua vida e não sabe dar valor. As palavras grossas e duras que você dá para as pessoas, a maneira horrível como você trata as pessoas, um patrão que trata o empregado como escravo ou como trapo de imundície, porque acha que funcionário não merece uma palavra de carinho, de amor, porque já ganha salário. Cuidado, a vida não é feita assim. Saiba que o que você tem é fruto do trabalho de outro também. Trate as pessoas como ser humano. É claro que não precisa dar méritos, enfim, isso e aquilo, mas tratar com dignidade acho que é o mínimo, porque somos iguais. Somos iguais e palavras são sementes. Plantadas da maneira correta, produzem frutos especiais. Plantadas de maneira errada, trazem dor, tristeza e angústia. Por isso que às vezes você vê tanta gente sofrendo e não sabemos o motivo. Lindo dia para você, que esse dia seja especial. Palavras que saiam da sua boca, se não for para edificar, guarde elas, afogue-as. Se não for para trazer alegria para você, se não for para trazer paz para você ou para outras pessoas, é melhor não ser ditas. E palavras para corrigir, para trazer correção, por mais duras que elas sejam, procure o momento certo para falar, porque mesmo sendo duras, falada na hora certa, trazem bons frutos, porque assim são árvores quando são podadas. No momento da poda, até dói, mas ela faz com que cresce, e cresce especialmente.